Fala galera, Magno Rafael do canal Louco Magno. Bom galera, antes de começar o vídeo, né, queria que vocês dessem um like no canal, compartilhem, se inscrevam no canal, galera, que é totalmente grátis. Vocês veem que eu tô fazendo poucos vídeos porque essa semana tá corrido, saio pra aqui, saio pra lá, com minha mãe aqui, tal, então é complicado pra fazer vídeo todo dia, mas vamos lá, né, galera? Vamos falar desse Campeonato Brasileiro. Rodada terminou ontem. Palmeiras continua líder, 1 a 0 em cima do Atlético. Mas eu vou começar o vídeo hoje um pouco diferente antes de começar a falar do Campeonato Brasileiro. Dando os créditos ao Júlio do canal Verdão Sempre, eu peguei essa parte do vídeo dele que eu tava assistindo agora, que é um brother. Júlio, meu irmão, um abraço pra você. Sobre o Brenner, né, da ESPN, falando em relação a Leila. Né? E a Leila deu uma entrevista recentemente, eu não tinha comentado, e ela falou numa entrevista que atacam ela por ela ser mulher, né? E é aquela questão, cara. Hoje em dia tá meio complicado de você fazer críticas, porque as pessoas se apegam a uma situação para se vitimizar e aí ficar fora dessas críticas por causa disso. Por exemplo, por ela ser mulher. Ela tá se vitimizando, né? Por ela ser mulher, a gente não pode criticar. Não pode criticar ela porque ela é mulher, acima na frente de uma presidência de um clube, mas quando você faz críticas a um presidente, de qualquer que seja de empresa, né? Tem seus acionistas, tem as pessoas que estão ali à frente, são críticas que você faz para melhorar. E a Leila, ela quer a situação, né? Ela se acha dona do Palmeiras. Essa é uma opinião minha. Eu acho que ela se acha dona do Palmeiras. Por quê? Porque ela jogou a situação na reunião, deu a entender, né, que ela não vai abrir mão de patrocinar, de ter outras empresas patrocinando o Palmeiras. Porque vejam só, hoje o Palmeiras fatura tanto em cima da Crefisa. E se tivesse outros patrocinadores, se a Leila Pereira ela abrisse a abertura para outras empresas, o Palmeiras ia faturar mais, ia ter condições de contratar melhor, ter mais investimentos, porque eu tenho certeza que muitas pessoas, muitas empresas querem patrocinar o Palmeiras, porque o Palmeiras é vitrine. A entender a Crefisa, se você pegar os números de 2015 até agora, o quanto a Crefisa lucrou com o patrocínio do Palmeiras, meu amigo, pode ter certeza que foi muito dinheiro. Então, isso iria ajudar o clube. Mas ela, que aí é uma opinião minha, é um egocentrismo, ela acha que não dá abertura e que para vir uma outra empresa para patrocinar o Palmeiras tem que ser uma bala. No caso, tem que pagar mais do que ela paga hoje ao Palmeiras. Então, eu, na minha forma de ver, aí uma forma de empresarial de ver a situação, eu acho que ela está agindo de uma forma errada. Porque quantos mais patrocínios você tiver, mais visibilidade você vai ter desses patrocínios, e pode ter certeza que os patrocínios que forem patrocinar o Palmeiras não serão valores pequenos. Não serão valores pequenos. Ajudaria a pagar a dívida do Palmeiras em relação à Crefisa, que a gente também não sabe como é que tá. Então, assim, esse vitimismo que tá chato hoje. E ela falou isso por ela ser mulher, e não é por ela ser mulher. A gente não critica ela por ela não ser mulher. A gente critica ela pelos atos que ela faz e que poderia melhorar no Palmeiras. Como foi com o Paulo Nobre, como foi com o Gagliotti, como foram com os outros. Então é complicado, né? E assim, foi um erro nosso, eu também, porque eu queria muito que ela fosse presidente do Palmeiras, pelo que ela falou, né, antes. E hoje o Palmeiras, na minha opinião, tem uma parte de marketing fraca. Ela também, para mim, como presidente do Palmeiras, beleza, você contrata jogadores de menor expressão, para poder ganhar mais lá na frente. Mas nem sempre essa forma dá certo. Nem sempre essa forma dá certo. E para mim isso é um erro. Mas tem a questão dela com o Abel também, que eu não sei como essa relação que ela disse que tem, né? Que ela não faz nada sem antes falar com o Abel e a diretoria. Então, essa é uma opinião minha em relação a Leila, a questão desse vitimismo dela por ela
ser mulher, e não tem nada a ver, ela é presidente do Palmeiras, ela vai receber crítica sendo presidente do Palmeiras, e ela recebia crítica quando ela não era presidente do Palmeiras, era patrocinadora. E isso vale também para outros clubes. Para outros clubes. Porque o Landim já foi super mega criticado, o Braz já foi ultra mega super criticado, o do Corinthians já foi criticado, a diretoria toda do Corinthians já foi criticada, a do Santos nem se fala, a do São Paulo nem se fala, e isso é normal. Você quando tá acima de qualquer clube, você como presidente de qualquer clube, quando você está na diretoria de qualquer clube, você vai receber críticas, e isso é normal. E o torcedor ele tem direito de fazer isso. Então essa aqui é a minha crítica em relação a essa questão da Leila. Agora, falando do Campeonato Brasileiro, né, em si, vamos falar dos jogos de ontem. Vou falar dos principais times que estão na briga pelo título, né? Que ontem o Internacional empatou de 0-0 com o Bragantino. Ontem foi um jogo onde ambas as partes tiveram chance de fazer gol, né? Mas acabou 0-0. Isso foi bom para o Palmeiras. O Fluminense pegou o Juventude dentro de casa, meteu de 4-0, normal, né? O Corinthians ganhou do Atlético Goianiense 2-1, né? E o Flamengo perdeu por Fortaleza de 3-2. Falando do Flamengo, vou começar pelo Flamengo. O Flamengo, quando o Dorival chegou e ele começou a colocar o time reserva, e o time reserva, e vou começar a falar nisso porque como para vocês verem como a galera surfa na onda. Surfa na onda. O Flamengo tava ganhando com o time reserva e tava jogando a Libertadores com o time titular e a Copa do Brasil. Ah, não, o Flamengo tem dois times, o Flamengo isso, o Flamengo aquilo. Começou a perder, começou a empatar, opa. Ah, as falhas começaram a voltar. Ah, os jogadores que estavam jogando em alto nível, ah, será que jogaram o normal, voltaram ao normal? Então, para você ver como a galera surfa a onda, e isso vale para a imprensa, para a imprensa tradicional, surfa a onda. O Flamengo, quando tava com o time reserva ganhando e brocando, ah, meu amigo, não, o Flamengo tem dois times, o Flamengo se continuar com o time reserva, se o Flamengo quisesse jogar com o time reserva contra o Vélez no segundo jogo, era tranquilo, o Dorival poderia jogar com o time titular e tal. E vocês viram, e eu já tinha comentado isso, que o Flamengo tinha largado o Campeonato Brasileiro. Quando o Flamengo resolveu jogar com o Palmeiras com o time reserva, mostrou aí que o Flamengo não estava querendo mais o Campeonato Brasileiro. E outra, quando o Flamengo empatou com o Palmeiras, com o time reserva, não, jogou com o Palmeiras de igual para igual e tal, e tal, e tal. E agora nós estamos vendo que realmente o Flamengo não estava interessado no Campeonato Brasileiro. E eu vou dizer mais uma vez aqui, o Flamengo não estava interessado no Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo já foi, nos últimos 3 brasileiros, ele ganhou 2. Ele ganhou 2. Então, para o Flamengo, as Copas também, financeiramente, é muito melhor do que o Campeonato Brasileiro. Porque a Copa do Brasil, queira que não queira, contudo, paga mais de 80 milhões, e a Libertadores paga mais de 120 milhões, juntando tudo. Então, para o Flamengo hoje, em termos de planejamento, isso é uma opinião minha, e financeiramente, a Copa do Brasil e a Libertadores vai ser melhor. Se vai ganhar, não sei, mas isso é uma opinião minha. E sempre veio dizendo, o pessoal surfa a onda. Quando o Flamengo estava jogando com o time reserva, tem dois times, era aqui. Começou a perder, empatar, a coisa muda e a galera já está preocupada com o jogo da Copa do Brasil, onde o Corinthians já deu a sua melhorada. E hoje, analisando bem, Atlético Paranaense que perdeu para o Santos por 2-0 e o Flamengo hoje estão aqui, no mesmo nível. Isso é uma opinião minha, certo? Falando no jogo do Corinthians, o Corinthians jogou por 2-1, o Atlético Goianiense jogou muito bem, mas aquela questão, o que vale é bola na rede, e o Corinthians ganhou do 2-0, né? E falar do seu Roger Guedes, né? Que o seu Roger Guedes é o delegado do Corinthians, porque ontem ele queria mais, ele queria fazer 2, 3, 4, e o Uriabate só fez um gol porque foi de rebote, né? Mas o Corinthians ganhou, tá ali para ficar na zona de classificação, porque não sabe se vai ser campeão da Copa do Brasil, porque também dá uma vaga para Libertadores. Então é muito importante que você esteja ali brigando para que quando chegar ao final do Campeonato Brasileiro você esteja entre os que vão diretamente para a fase de grupos.
Falando do Flamengo, né, que eu como citei aqui, o Flamengo perdeu ontem para o Fortaleza, jogando fora de casa, com um time misto, O Flamengo tinha a zaga principal, tinha as laterais principais, tinha o ataque com Gabigol, Hugo e o outro menino lá, o centroavante. Mas mesmo assim, o Flamengo jogou misto. Jogou misto. Começou perdendo de 1-0. O Fortaleza tomou a virada. 2 gols de Gabigol. E aí, com 2 gols de Pedro Rocha, o primeiro, o do empate. E no final, o menino lá fez a virada 3-2 no final do jogo. Vai ter reflexo isso na final da Copa do Brasil? Não sabemos. Vai ter reflexo isso na final da Libertadores? Mais pra frente a gente vai ver. Mas é um Flamengo que largou, já tá a 20 pontos. Agora estão dizendo que é uma vergonha. Tá longe, 20 pontos do Palmeiras. Mais 15 pontos, eu acho. 15 pontos do Palmeiras. Mas é isso. Largou, deixou de lado. Tá priorizando as Copas. E não é garantia de nada que vai ganhar. Mas vamos aguardar. Falando do Fluminense, o Fluminense meteu 4-0 no Juventude, último colocado. O Fluminense fez a sua parte, ganhou dentro de casa e continua ali agora segundo colocado, 9 pontos do Palmeiras, ainda briga pelo título. Falando do Palmeiras, vou começar pela arbitragem, que sempre a galera fala que é chororô, não é chororô, é mimimi, mas gente, uma coisa que sempre gerou dúvidas na gente, assim, particularmente em mim, eu acho que em outros torcedores também, é a intenção. A intenção de quando você está lá dentro apitando. E eu vou dar outro ponto também, que é de muita discussão, Hoje eu estava vendo no bate-pronto, é a questão dos valores que são pagos para árbitros da FIFA. Árbitros da FIFA por jogo, eles recebem R$ 7.800. Então hoje um árbitro FIFA do Campeonato Brasileiro, ele recebe acima de 62 mil reais. E a gente sempre fala em questão de profissionalizar o árbitro. Gente, o árbitro que recebe mais de 62 mil reais por mês apitando, ele tem obrigação de ser profissional. Obrigação. Mas ontem, como juiz do jogo do Palmeiras, como o árbitro de vídeo do jogo do Palmeiras, não foram profissionais. Porque você não marcar um gol onde o Mariano tava contundido, tava jogando no esforço, porque o Atlético Mineiro já tinha feito as cinco substituições. E marcou falta no lance daquele com a ajuda do VAR. E o pênalti não dado no Atuesta do Mariano, que pisou no pé do Atuesta, na linha da grande área, onde linha da grande área é pênalti, é uma vergonha. E para mim, tem intenção sim. Isso é uma opinião minha. Tem intenção sim. Porque não existe 2 lances como aquele, o árbitro de vídeo não chamar o juiz para apitar, para ver, e de lá o juiz mesmo apita. E outra, que no gol do Palmeiras, anulado, o juiz estava ali, ele estava vendo. Então, é complicado quando a gente fala, mimimi, chororô. Não é. Não é porque não é com o seu time. Porque se fosse com o seu time, você estaria aí injuriado, como estava ontem, irritado por aqueles fatos ali. Porque, bicho, você assistiu um jogo de televisão, você vê seu time brigando pelo título do Campeonato Brasileiro e ver 2 vergonhas daquela, cara, é revoltante. Mas falando do jogo, o Palmeiras ontem jogou com vários desfalques, tinha vários desfalques ontem, ganhou de 1-0. O primeiro tempo foi todo do Galo, né? O Palmeiras teve algumas chances no primeiro tempo, mas o segundo tempo foi pau a pau. O Galo meteu 2 bolas na trave, o Palmeiras também meteu bola na trave, mas aquela questão, vale bola na rede. O Palmeiras foi lá, num lance de escanteio, combinado Marcos Rocha e Scarpa. Scarpa pegou a bola, o Marcos Rocha cruzou, o Scarpa chutou e o Murilo fez o gol. E ontem, assim, isso é na minha concepção de jogo, ontem era o jogo pro Endrick entrar, bicho. Ontem era o jogo pro Endrick estrear. Por quê? Porque ontem o Palmeiras precisava de velocidade. E o Mike, ele era muito mais um marcador
do que um apoiador, onde muitas das vezes ele apoiou. Mas ontem, se ele tira o Mike, coloca o Rony na lateral para marcar e deixa o Hendrick como centroavante e o Dudu do outro lado, cara, a gente tinha um ataque velocista demais. E eu tinha certeza ontem, se o Hendrick tivesse em campo, ele ia fazer um gol. Isso é uma impressão minha. É uma impressão minha. Mas não foi o que aconteceu. O Palmeiras ganhou. Ontem, Piquerez foi muito bem. Lomba foi muito bem. A zaga do Palmeiras, Kosevic, que é um reserva, foi muito bem ontem. Murilo não se fala. Marcos Rocha, Mike. Eu acho que ontem, devido aos desfalques, eu acho que essa união e essa intenção de ser campeão brasileiro, que esse desejo do Abel foi transferido totalmente pro elenco do Palmeiras, fez com que o Palmeiras ontem ganhasse do Galo. E falando do Galo, vejam só como é as coisas. O Tuco Mohamed foi demitido, o Cuca foi contratado como o salvador da pátria, saiu do Palmeiras naquela situação onde o Palmeiras perdeu 2 jogadores e perdeu nos pênaltis. E hoje o Cuca faz um rendimento no Galo péssimo. Péssimo. Então, para você ver como é planejamento e como é o desespero na hora de você contratar um técnico ou demitir um, vendo a situação do clube, né? O Galo, ele demitiu o Tuco Mohamed muito pensando no jogo contra o Palmeiras. Foi o que aconteceu. Trouxe o Cuca e não adiantou de nada. Eu acho que se tivesse o Tuco Mohamed, eu acho que o Atlético teria uma chance um pouco maior. É uma opinião minha. Cuca não é salvador da pátria, não existe técnico salvador da pátria, mas eu acho que isso ontem foi mostrado de forma assim bem vista. Ontem o Cuca, ele não veio bem no Atlético, vem fazendo uma mal campanha no Atlético. O Atlético tá beirando para não se classificar na Libertadores diretamente, pode ir jogando as preliminares, mas vem muito mal. E isso mostra que nem sempre você fazendo uma troca pensando no salvador da pátria vai dar certo. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Foi um vídeo longo, né? Mas explicando tudo o que aconteceu no Campeonato Brasileiro. Palmeiras continua líder. Agora faltam 9 jogos, eu acho. E para mim não faltam 9, faltam 6. Porque o Palmeiras está 3 jogos à frente. Então os outros têm que brigar para chegar atrás do Palmeiras. Mas é isso. Galera, forte abraço. Muito obrigado e valeu.